Meu nome é Eugênia Zerbini, eu sou escritora, vencedora do Prêmio Sesc em 2004 com meu romance de estreia, As Netas da Ema. Tá aqui. Esse livro foi editado em 2005 pela Record e nele a narradora é uma mulher de 50 anos que depois de uma tentativa de assalto começa a se recordar da sua adolescência e da prisão de seus pais em fevereiro de 1970 e o posterior desaparecimento. Ela torna-se órfã de desaparecidos, como tanto ocorreu durante o regime militar. Quando eu escrevi esse livro, eu segui uma lição dada por Rilke, que dizia que o jovem poeta deve escrever sobre algo que conheça bem, que ele seja familiar. Aqui eu tenho que abrir a minha vida pessoal, minha vida familiar. Meu pai foi cassado, teve seus direitos políticos cassados, foi preso em 1964, foi vítima do golpe civil-militar pelo ato institucional número 1 de abril daquele ano. A minha mãe, que era 20 anos mais nova que ele e que, além de amá-lo profundamente, tinha uma visão social muito acurada. Inclusive ela havia sido assistente social quando mais moça. Ela se indignou com tudo aquilo que estava acontecendo, com a tomada do poder num assalto de pirataria, usando as palavras que ela sempre usou em vida. Ela se insurgiu desde o primeiro momento. E isso era muito perigoso porque nós vivíamos numa ditadura, num governo que perseguia injustamente, num governo arbitrário, num governo violento. E, enfim, minha mãe em 1970, ela foi presa pela ligação que ela tinha com os padres dominicanos e pela participação indireta que ela teve na organização do Congresso de Ibiúna. Minha mãe foi julgada pela polícia militar. Em primeiro lugar, ela foi levada presa. Eu assisti à prisão dela por agentes do DOI-CODE. Para quem não se lembra, DOI-CODE era uma organização paramilitar, de uma certa forma ligada ao exército, mas financiada por industriais e por banqueiros. Enfim, mamãe passou uma semana no DOI-CODE, mais uma semana no DOPS, quando finalmente foi encaminhada ao presídio Tiradentes. Nessa época, uma das suas colegas de prisão foi a ex-presidenta Dilma Rousseff. Quando minha mãe saiu da prisão, ela fundou o movimento feminino pela anistia, isso já em 1975. O primeiro movimento, o primeiro gesto da sociedade civil contra o governo militar. Mas a prisão da minha mãe foi uma época muito difícil para mim. Eu tinha 16 anos, tinha acabado de completar 16 anos. Meu pai não morava em São Paulo, ele passava os fins de semana em São Paulo. Por quê? Porque depois do golpe de 64, ele foi ser gerente administrativo de uma fábrica no interior. Foi um emprego que ele conseguiu. Por quê? Porque também faziam pressão para que aqueles que tinham tido problemas políticos, que tinham sido contra o golpe de Estado, tivessem dificuldade de se manter em novos empregos. Mas enfim, ele vinha para casa nos fins de semana. Durante a semana eu ficava sozinha, com a empregada, e eu estudava, e também porque meu pai pediu, porque eu podia visitar minha mãe às quartas-feiras,
na companhia da minha avó, e aos sábados eu visitava com meu pai. Eram tempos muito difíceis, repetindo, tirando minha avó e uma tia, irmã do meu pai, não teve apoio nenhum da família. Ouvi pérolas como: se Terezinha está presa, minha mãe era Terezinha Zerbini, alguma coisa ela deve ter feito. E quando eu visitava minha mãe, eu via relatos tenebrosos de tortura, vi gente machucada, enfim, tudo aquilo era muito pesado para mim. Eu era jovem, mas eu gostava de ler desde criança. Então eu digo que nesse período, na minha adolescência, eu não enlouqueci por causa da literatura. Eu lia de uma forma indiscriminada. Eu passava o dia inteiro lendo. Vocês vejam, tem males que vêm para o bem, né? Eu, desde a adolescência, criei um repertório literário muito grande. Mas tudo que me rodeava era muito cinzento. E eu via o sofrimento dos outros, eu via a perseguição dos outros. Por exemplo, minha mãe deu abrigo a 2 secundaristas em 1968 que tinham tido as pernas queimadas por ácido no conflito entre a Fefeleche e estudantes do Mackenzie. A Fefeleche nessa época era na Rua Maria Antônia. É o episódio que passou para a crônica histórica como a Guerra da Maria Antônia. O meu primeiro namorado, em 1970, quando minha mãe foi presa, a família fez pressão para que ele não me visse mais, porque era muito perigoso, ele podia ainda ser implicado em alguma coisa quando ele era absolutamente inocente, como nós sabemos que tantos outros foram. Mas enfim, em 1975 minha mãe criou o Movimento Feminino pela Anistia, mas eu já estava na faculdade, muita coisa permanecia. De acordo com as instruções do governo, em cada classe havia um agente do DOPS disfarçado para tomar conta dos alunos e registrar tudo o que se passava. Eu, no meu primeiro estágio numa companhia estatal, ouvi de um colega que ele não apertava a minha mão porque ele não apertava a mão de filho de comunista. Quando eu me formei, eu fui fazer um curso de especialização no Rio de Janeiro, na UERJ, de Direito de Energia, e eu quase fui expulsa desse curso, apesar de ser a aluna com as notas mais altas, porque energia naquela época era um assunto de segurança nacional e eu era filha de comunista, não podia fazer isso. Fui salva por causa de um professor que teve a hombridade, a coragem de ameaçar que se eu fosse cortada do curso, ele iria denunciar o fato para a Ordem dos Advogados do Brasil, para o OAB. Mas enfim, depois de tudo isso, eu tomei um outro rumo. Eu fui trabalhar na área jurídica, financeira, me distanciei de tudo isso e quis ter minha vida. Por mais que eu gostasse de literatura, das letras, eu sempre quis ser independente, sempre quis ter segurança. Aos 50 anos, agora eu confessei a minha idade, eu lancei o meu livro, o meu primeiro romance, e comecei a escrever contos. Essa lembrança da ditadura permaneceu não de uma forma obsessiva como da minha narradora, mas intermitente. Intermitente como? Num dos meus contos, publicados aqui nessa coletânea, essa coletânea foi já publicada em 2016 pela Patois, existe o conto Agnes. Pode ter passado despercebido, mas a inspiração veio de um evento ocorrido em 1973 em Pernambuco, o massacre da Chácara São Bento, em que 6 militantes da VPR foram presos, torturados, massacrados pela polícia, que depois forjou uma troca de tiros
inventou que eles tinham sido presos nessa chácara e que tinham reagido à prisão. Entre esses jovens, 2 eram mulheres. Soledad, que estava grávida, mulher do Cabo Anselmo, que foi quem denunciou para a polícia que esses jovens estavam lá, e a Pauline Reichstuhl, e foi Pauline que me inspirou, quer dizer, a violência que ela sofreu me inspirou a escrever o Agnes. Tem um ar, sempre o véu de fantasia, porque a Agnes morre metralhada no Largo do Paissandu aqui em São Paulo. Mas eu digo, é sempre o mesmo Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Foram tempos muito difíceis. A história eu acho que ainda não foi contada inteiramente. E os eventos e pessoas não foram julgados. Foi apaziguado. E daí a importância que eu acho de não se esquecer da ditadura. Pelo seguinte, hoje o nosso presente, uma vez eu li isso, uma vez foi passado. Se esse passado é mal resolvido, nós vamos ter um presente mal resolvido e nós não vamos ter futuro. Vocês vejam, desde o Império, a libertação dos escravos foi muito mal feita. Aquilo foi aos trancos e barrancos, não se viu o lado social. E no que isso desagou? A injustiça social que vem até hoje. As manifestações de racismo, que às vezes mais agudas, às vezes mais abafadas, existem na sociedade brasileira. A discriminação. O golpe da República. Por que eu falo de golpe da República? Porque era assim que se referiam no século XIX, o golpe republicano. Foi um movimento de elite, de muitos poucos. Eu, depois de escrever As Netas da Ema, me debrucei sobre o Império. Eu falei, eu não quero ser uma escritora com esse estigma de um livro só e de ficar sempre perto, rodeando a história da família. Eu digo, eu vou escrever sobre o Império, que é uma época distante, sobre uma mulher que não tem absolutamente nada que foi a nossa última imperatriz, mulher de Pedro II. Então, eu estava me dando muito bem, escrevendo sobre algo, o meu oposto. Às vezes o oposto tem um pouco da gente, mas enfim, quando eu percebi no final, eu escrevendo sobre a proclamação da República, eu vi a minha, vamos dizer, a minha voz de insubordinação sempre falando no golpe republicano, nos militares, que todo movimento excluindo o povo. Enfim, eu faço esse depoimento no primeiro dia do segundo semestre de 2020. Um ano completamente atípico em todos os sentidos. Não só pela epidemia, mas também pela tragédia política que abate sobre o país. Eu queria deixar aqui um grão de esperança, lembrando umas palavras da minha mãe, reforçando que eu fui criada ouvindo minha mãe Terezinha Zerbini repetir essa frase todos os dias, que a esperança é uma virtude revolucionária. É uma frase de Gramsci, do Cadernos do Cárcere. Eu me despeço então aqui com essa afirmação que eu vi na infância e na adolescência e que ficou gravada no meu coração. Talvez o melhor conselho que uma mãe possa deixar para uma filha, que a esperança é uma virtude revolucionária.